Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo semanal da novela Um Refúgio para o Amor, de 6 de novembro a 10 de novembro de 2023. Nessa semana, Clara manda um presente horrível para Luciana e ela teme pela vida de seu filho. Rodrigo e Patrício se enfrentam por Luciana. Rodrigo pede o divórcio a Clara, mas ela nega. Luciana enfrenta Roselena e questiona por que ela a entregou quando era bebê. E mais, Vicky se cansa do seu ursinho e termina com Maximino. Confira tudo isso e muito mais a partir de agora, com todos os detalhes. Mas antes, deixem seu like, se inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! Segunda-feira, 6 de novembro. Violeta se nega a acreditar que Aquiles seja seu pai. Madalena diz que não disse a verdade a ela por vergonha, já que é Aquiles. Aquiles acusa Madalena de estar com ciúmes, por ele ter preferido a filha dela do que ela. Madalena pede que ele pare de dizer idiotices. Violeta expulsa Aquiles de sua casa. Aquiles diz que não aceita o que a mãe dela diz, e não aceita que teve uma pirralha com ela. Violeta diz à mãe que ela reclamou por não ter tido confiança em dizer onde estava trabalhando e a fez sentir como uma mal agradecida e ainda mentiu para ela, dizendo que seu pai estava morto. Madalena diz à filha que se tivesse acontecido algo entre ela e Aquiles, jamais teria se perdoado e morreria. Paz diz a Luciana que não consegue dormir e continua preocupada com sua amiga. Luciana diz que tomara que tudo esteja bem, tudo esteja indo bem, porque é uma notícia muito difícil de aceitar que Madalena dirá para Violeta. Violeta pergunta à mãe por que ficou calada e tinha direito de saber quem era seu pai. Madalena diz que não consegue se defender das reclamações dela e sentiu que sozinha conseguiria sustentá-la e não queria que ela tivesse nenhuma relação com esse homem. Violeta diz que ele é seu pai e recrimina a mãe, dizendo que ela não tinha direito de mentir sobre isso. Madalena diz à filha que ela não tem direito de julgá-la, porque fez de tudo para não faltar nada para ela. Madalena diz que se apaixonou, dormiu com Aquiles, e ele por toda a vida a humilhou e pisoteou nela. Violeta fica muito triste e chora. No dia seguinte, Clara diz a Rodrigo que está melhor e o chama para tomar café com ela. Ele diz que tem uma reunião. Namurashi se encontra com Paz e Luciana e elas tomam café da manhã. Violeta dá bom dia para a mãe. Madalena serve o café da manhã para ela e diz que já vai regressar para sua casa. Violeta pede que a mãe não vá. As duas choram muito. Violeta diz à mãe que elas precisam estar juntas. Violeta pede perdão e promete à mãe que não voltará a julgá-la. Não voltará a julgá-la nunca. Elas se abraçam. Clara está indo à empresa. Ela oferece dinheiro para um vendedor de doces em troca de fazer um favor para ela. Paz chega com Luciana na casa de Violeta e diz que tudo ficará bem. Luciana diz a Violeta que sente muito. Violeta diz que ninguém pode ajudá-la e pensar que Aquiles é seu pai revira seu estômago de raiva, impotência que sente. Luciana diz a Violeta que precisa sair, porque irá com Namurashi e Arit ao consórcio. O cara que Clara pagou entrega um presente na recepção do hotel para Luciana. Digamos que tá mais para uma macumba do que um presente, viu gente? Arit elogia o lugar que Rodrigo trabalha. Eles conversam. Clara chega ali e pergunta o que aquele moleque faz ali e quem é. Rodrigo pede que ela não fale assim. Clara chama Rodrigo para irem almoçar e comprar coisas para o bebê. Arit pergunta se é o bebê de Luciana. Clara debocha de Arit. Arit diz que é de São Francisco do Alto, do povoado de Luciana. Clara quer saber onde Luciana está. Rodrigo pede que Clara não faça o escândalo ali, porque Luciana é filha de Linhares e dona da metade da empresa também. Clara diz que está a ponto de ficar louca e não pode seguir suportando isso, que ele a engane. Luciana, Namurashi, Oscar e Patrício se reúnem. Patrício diz que quer que eles se juntem para beneficiar o maior número de família do norte do país e convidou Oscar para assessorá-los. Namurashi diz que tem muitas mulheres artesãs que realizam excelentes trabalhos no estado, mas por falta de recursos não podem explorar mais suas capacidades, porque o pouco que ganham utilizam para sustentar suas famílias. Madalena diz a Paz que vai enfrentar Aquiles, colocá-lo em seu devido lugar, e ele não vai seguir, arruinando sua vida. O delegado diz a Marcial que ele teve muito tempo para agir naquela boate, e se não apresentarem a eles as provas contra o inferno, será trocado de cargo. Lastra diz a Aldo que hoje mesmo precisam tomar medidas drásticas na boate e precisam seguir as ordens de Maximino. Anoitece. Aldo leva Vic para um restaurante. Ela estranha por ele não ter ido ao inferno.
Maximino pede a Roselena para encontrar uma solução para os problemas deles. Roselena diz que o problema é ele, e ele é a solução, e pede que ponha fim ao adultério dele, e está dando a oportunidade dele se endireitar no caminho. Luciana e Namurashi comentam com Cláudio que trabalharam muito hoje e foi um dia muito produtivo. Vários policiais invadem a boate Inferno. Marcial pede que os policiais levem Ivan e Polo presos. Marcial chega na sala principal, mas não encontra nada e já levaram tudo. Cláudio se despede de Namurashi e Luciana. A recepcionista entrega para Luciana um presente que trouxeram para ela. Luciana vai para o apartamento. Ela vê o presente e tem um cartão onde está escrito: Luciana Jacinto Flores. Um detalhe para a futura mamãe. Animada, ela abre a caixa e se assusta ao ver a cabeça de uma boneca com vários arranhões, sem olhos. Luciana se desespera, começa a tremer e chora. Clara, diaba, está rindo igual ao capeta e diz às amigas que essa hora a doméstica já deve ter visto seu presentinho. Lastra diz a Maximino que não ficou nenhuma pista na boate e não tem perigo nem problema. Maximino manda Lastra se manter escondido por alguns dias até a poeira baixar e a polícia esquecer do assunto. Aldo diz ao tio que fizeram um trabalho impecável. Maximino felicita Aldo. O delegado chama Marcial de inútil por não ter conseguido nada. Marcial diz que levaram todas as pistas, os computadores da boate, e tudo desapareceu. Lastra vai viajar, mas quer conquistar Ofélia. Luciana pede a Namurashi que tire aquela boneca dali. Luciana não sabe se foi Clara, Julieta ou Roselena que mandaram aquilo pra ela, esse presente, e chora. Namurashi diz a Luciana que essas mulheres têm inveja dela e pede que ela conte isso pra alguém, porque essas pessoas podem continuar fazendo mal a ela, caso não conte pra alguém. Patrício e Jana se alegram pela visita de Rodrigo à casa. Patrício comenta sobre o trabalho que ele, Namurashi e Luciana estão fazendo. Jana diz que Luciana sempre pensa nos outros e continua sendo a mesma garota de sempre, e agora que tem dinheiro, pode utilizar para ajudar as mulheres de sua cidade. Rodrigo diz que levará Luciana no seu pensamento e no seu coração até o último dia de sua vida. Patrício diz que Luciana encontrará um homem que a acompanhe e proteja, a ame com todas as forças. Luciana está dormindo e tem um pesadelo, onde já teve seu filho e Clara a chama para ver o bebê. Mas quando chega lá na sala, Luciana vê a cabeça da boneca e Clara gritando que o bebê dela está morto. Luciana acorda e diz que não vai acontecer nada com seu filho e promete. Amanhece. Todos tomam café da manhã na casa de Estela. Luciana chega lá com Namurashi e apresenta para todos. Luciana diz a Ofélia que na empresa Patrícia está precisando de uma secretária e quem sabe se ela não consegue emprego. Ofélia fica contente. Na casa dos Torreslanda, todos tomam um café também. Roselena diz a Constanza que daqui a pouco Luciana vai ser dona de tudo. Constanza diz a Roselena que ela gostando ou não, Luciana é dona da metade da empresa. Clara diz a Rodrigo que vai chamar Roselena e Julieta para comprarem roupas para o bebê. Rodrigo diz que não poderá acompanhá-las, porque estará o dia todo na empresa. Clara diz sozinha que não sabe até quando vai aguentar o desprezo de Rodrigo. Violeta agradece muito a Madalena por tudo e diz que gostaria de tê-la assim por perto. Madalena diz que gostaria que ela fosse ao povoado por uns dias. Violeta pede que ela passe um tempo com ela e precisam estar juntas, mais unidas que nunca. Aquiles está de volta ao povoado e se lembra quando Madalena disse que Violeta é sua filha. Ele acredita que Madalena mentiu. Todos se reúnem na empresa para falar dos projetos de Patrício, Luciana e Namurashi. Clara diz a Julieta que cada dia mais está cansada, desanimada de tudo isso e queria esquecer Rodrigo e o Torreslanda e sair correndo. Ela diz que a culpada de tudo é a doméstica. Julieta pede que Clara continue indo ao médico de Luciana para saber da gravidez da rival. Maximino conversa com o neurologista de Roselena. O doutor diz a Maximino que Roselena precisa de um psiquiatra. Ele indica uma doutora boa para atender Roselena. Lola diz a Jana que ela precisa falar com Boris o quanto antes. Boris pede que Jana não continue o ignorando. Paz acompanha Lorenzo e Fabian na venda dos tacos. Jana combina com Boris de se verem amanhã para conversarem seriamente. Lola pergunta a Jana se ela vai terminar com Boris e se vai trocar ele por um salgadeiro. Jana não responde e vai saindo. Maximino diz a Roselena que foi ver o médico dela e ele pediu para ela ver outro especialista. Roselena fica nervosa e diz que não está louca para ter que ir a um psiquiatra. Rodrigo pede que o arquiteto esteja às ordens de Luciana para tudo que ela precisar. Rodrigo se aproxima de Luciana e pede para fazer parte do projeto dela e ser testemunha do sucesso dela.
Maximino diz a Roselena que ninguém quer mandá-la para o manicômio, e isso é apenas uma indicação do doutor Barella. Roselena diz que não entende, porque o inútil do doutor quer que ela veja um psiquiatra. Maximino pede que ela deixe ele ajudá-la, e a reunião é hoje à tarde. Luciana agradece a Rodrigo, mas diz que Patrício e seu pai estão a ajudando. Rodrigo diz que também faz parte da direção e pede para participar do projeto dela. Maximino diz a Connie que ela é testemunha do esforço que ele está fazendo para ajudar a irmã dela, mas se ela continuar se negando a aceitar ajudas, que assuma as consequências. Constanza aconselha Roselena a ir a todos os especialistas necessários para ver o que ela tem. Roselena diz que seus filhos têm que se convencer de que ela está arrependida e disposta a se curar, e só assim poderá se aproximar de Luciana e do filho dela. Madalena diz a Estela que sabe que espera momentos muito duros no seu povoado, mas vai enfrentar, porque o único que a importa é a segurança de Violeta. Estela pergunta a Madalena se Aquiles não pensa em ajudar ela e Violeta, agora que sabe que é pai dela. Madalena diz que não, e esse homem é um miserável. Procópio pergunta a Aquiles da futura esposa dele. Paulo já está solto e comenta com Ofélia, Serena e Violeta que ficou detido até a madrugada, mas Ivan continua preso. Violeta diz a Paulo que ele vai conseguir outro trabalho e por alguma razão tiveram que fechar a boate Inferno. Violeta revela que não vai mais se casar. Ofélia pergunta o que ela vai fazer. Violeta diz que sua mãe voltará para o interior amanhã e talvez vá com ela, mas se sente perdida. Aquiles diz a Procópio que não vai mais se casar e a moça resultou ser Violeta, filha de Madalena, e Madalena disse que Violeta é sua filha. Cópio fica surpreso. Paz diz a Lorenzo que vai voltar feliz e tranquila para casa, sabendo que ele está trabalhando duro ali, e indo muito bem na venda dos tacos. Jana não perde a oportunidade de ver Lorenzo, seu grande amor. Lorenzo apresenta Jana para Paz. Lorenzo e Jana trocam olhares apaixonantes. Rodrigo pede a Luciana e Namurashi para almoçarem juntas no restaurante novo que abriu ali. Luciana diz que já combinaram com Patrícia e seu pai. Namurashi convida Rodrigo para almoçar com elas. Aldo liga para Vic e diz que o ursinho dela não irá almoçar com ela e irá para casa almoçar com Roselena. Roselena diz a Matilde que só de pensar que tem que ir ao médico, sua cabeça dói mais. Roselena pergunta a Nana se ela acha que ela está perdendo a razão. Matilde pergunta a Roselena por que está lhe perguntando isso. Roselena diz que ela não pode a enganar. Matilde diz a Roselena que ela não está louca, mas essa obsessão de sempre conseguir o que quer pode fazer muito mal a ela. Roselena se preocupa. Paz diz a Lorenzo que precisa saber o que ele tem com Jana. Lorenzo fica sério. Paz pede que o filho não vá dizer que está apaixonado por Jana, porque olha os maus bocados que Luciana passou por ter se apaixonado por um Torreslanda. Jana pensa em Lorenzo e quando cumprimentou a mãe dele. Jana pergunta a Matilde se ela fosse rica, se apaixonaria por uma pessoa de classe baixa. Matilde diz que sim, e todas as pessoas de dinheiro começaram do baixo. Lorenzo diz à mãe que sim, gosta muito de Jana, e nada o faria mais feliz se ela ficasse com ele. Paz diz a Lorenzo que ele não devia ter olhado para um Torreslanda. Jana se lembra quando viu Lorenzo sem camisa, e sente desejos, tesão por ele, e está apaixonadinha. Namurashi diz a Luciana que quando ofereceu para ela a beca, ela aceitou, e que seria útil para ela continuar a cerâmica, mas viu a capital, e se deu conta que ela é uma mulher muito importante, e já não entende nada. Luciana diz a Namurashi que não sabia quem era seu pai, e descobriu há pouco que ele é o dono da metade daquela empresa e ele quer que ela se encarregue de algumas coisas ali. Rodrigo chegou ao restaurante e manda o garçom atender Luciana e Namurashi muito bem, e também seu irmão e Cláudio Linhares, que logo vai chegar. Rodrigo sorri para Luciana e a deixa constrangida. Maximino leva Roselena ao psiquiatra. Roselena diz à doutora que o doutor Barella não sabe de nada e ela não está louca, está mais sã que eles. Rodrigo agradece a Luciana por aceitar sua companhia. Ele diz que a ama e pede que não volte para o povoado e fique ali. Luciana diz que não pode e vive melhor no interior, mais tranquila. Rodrigo diz que a ama e não deixou de sentir isso. Rodrigo diz que quando está do lado dela, quer gritar para todo mundo o quanto a ama. Clara encontra Rodrigo tomando vinho com Luciana no novo restaurante. Clara pergunta se ele não tem vergonha de ficar andando com aquela mulher por ali. Luciana está saindo. Rodrigo diz para ela não sair, e quem vai sair dali é a Clara.
Terça-feira, 7 de novembro. Clara chama o Rodrigo de cínico e pergunta como se atreve a deixá-la de lado pela criada. Luciana diz a Clara que já basta e pergunta quando ela vai se cansar de fazer sua vida impossível. Clara pergunta a Luciana o que esperava que trouxesse mariachis quando outra vez ela quer roubar seu marido. Luciana diz que ninguém roubou nada dela. Rodrigo diz a Clara que não vai permitir que ela faça um escândalo ali, muito menos que falte respeito a Luciana, e defende ela dela e de quem seja. Cláudio chama Patrício para irem almoçar. Clara pede que Rodrigo continue a ignorando e dando lugar para a doméstica. Luciana está saindo. Rodrigo segura ela. Luciana manda Rodrigo ficar com a esposa dele e deixar em paz de uma vez. Luciana diz ao pai e Patrício que não vai comer ali e não quer seguir ali e quer voltar para o povoado e Clara acabou de gritar com ela porque estava com Rodrigo. Patrício fica triste. A doutora diz a Roselena que visitar um psiquiatra não significa que ela está louca, e o trabalho deles é atender pacientes com problemas de percepção, estado de ânimo, processos de pensamentos, emoções. Roselena diz que veio ali pelo seu esposo e seus filhos, para demonstrar que está disposta a tudo para recuperar o amor deles e a confiança. A doutora diz à bruxa que não tem sentido ela vir ali, se não for por vontade própria. Luciana diz a Patrício que não aguenta mais Clara, como a trata, como a humilha, já não aguenta mais. Patrício diz a Luciana que ela é uma mulher forte e não pode se afetar por causa de Clara. Luciana diz que ali pode ser o seu lugar de trabalho, mas Clara é esposa de Rodrigo e não aguenta ver os dois juntos. Ah, Luciana, se esquece dele logo e não fique só assim, só chorando, com medo de Clara. Patrício pergunta se ela vai deixar o pai dela sozinho por causa da Clara. Luciana diz que não a suporta. Patrício pede que ela fique ali e faça isso por ele, porque precisa dela ao seu lado. Precisa muito. Roselena diz à doutora que tem pesadelos recorrentes. A doutora pergunta se ela fica ansiosa com frequência e se tem medo. Roselena diz que sim, tem medo de Aurora Linhares, porque não deixa de incomodá-la, e também Luciana. A doutora pergunta quem é Luciana. Roselena diz que é a filha de Aurora, que apareceu na sua casa para perturbá-la. Luciana pede que Patrício não peça isso a ela, porque não consegue dizer não para ele. Ela chora e pede que ele entenda que dói muito nela ver Clara e Rodrigo juntos. Patrício promete que vai falar com seu irmão para ele pedir que Clara não venha mais à empresa. Cláudio diz a Luciana que tudo está pronto para ela regressar hoje mesmo para o povoado. Luciana diz ao pai que Patrício a convenceu de não ir e acredita que seu lugar é estar ali para terminar com o assunto da fundação e quer apoiá-lo e estar com ele. Cláudio agradece à filha. Cláudio pede que ela seja forte e não renuncie aos projetos dela por nenhuma pressão. Maximino aguarda Roselena na recepção. Aldo mostra a Vic o dinheirão que seu tio deu. Vic diz que Maximino nunca deu tanto dinheiro como dá pra ele, e ele não dá pra ele tanto quando ela dá. Aldo pede que ela seja inteligente e saiba tirar as coisas do ursinho. Vic manda mensagem para Maximino, dizendo que quer vê-lo. Ele responde, dizendo que vai buscá-la quando puder. Roselena diz ao psiquiatra que Aurora morreu há 19 anos e ela pessoalmente a sepultou. E mesmo morta, Aurora não deixa de perturbá-la. Roselena diz à psiquiatra que ela e Aurora eram amigas, quase irmãs. E ela adoeceu e acabou morrendo em seus braços, e até hoje essa culpa atormenta. A doutora diz a Roselena que ela não é culpada da morte da amiga dela, e nas próximas sessões vão trabalhar a culpa para ela parar de sentir esses remordimentos, que agonia. Roselena diz à doutora que vai continuar sendo atendida por ela, por seu bem e pela tranquilidade da sua família. Roselena agradece a doutora. Maximino também agradece. Roselena diz a Maximino que se equivocou e a doutora pode ajudá-la a entender o que ela tem. Marcial tenta tirar alguma informação de Ivan sobre onde Lastra está. Ivan diz que não sabe. Marcial diz a Ivan que enquanto Lastra não aparecer, ele vai continuar detido. Jana escuta música no jardim. Lorenzo observa sua amada de longe. Brígida chega ali na casa e vê Lorenzo em cima do muro. Ela o puxa e o chama de ladrão. Lorenzo diz a Brígida que não é nenhum ladrão. Brígida diz que vai chamar a polícia para prendê-lo, porque ele está observando a casa para roubar. Lorenzo diz que vai ir embora, não vai seguir aguentando as amarguras de uma senhora como ela. Lorenzo pula do muro e sai de bicicleta. Já à noite, Patrício reclama com Rodrigo por ter permitido que Clara faltasse respeito a Luciana. Rodrigo diz que defendeu Luciana. Patrício diz que ele não deveria defender Luciana, porque aí a esposa dele não iria humilhá-la mais, cada vez que fosse à empresa.
Rodrigo diz que trata Luciana com cortesia, como ela merece, e ela é mãe de seu filho. Patrício diz que não é justo ela pagar pelas coisas dele e refresca a memória do bobo do irmão, de todo o mal que Julieta, sua mãe e Clara fizeram a Luciana. Rodrigo grita com Patrício e pede que pare de fazer ele lembrar que Clara é sua mulher a cada minuto. Patrício diz que essa é a verdade, Clara é a esposa dele. Porque assim ele decidiu e manda ele assumir as consequências dos atos dele, e ele acreditou mais em Clara do que em Luciana. Patrício diz ao irmão que ele não tem mais nada a ver com Luciana, ela já não faz parte da vida dele. Rodrigo pergunta ao irmão se dá dele sim e se Luciana é pra ele, e pergunta se ele quer Luciana pra ele. Violeta diz a Luciana que está muito confusa, mas não sabe o que sente. Ela diz a Luciana que o pai dela é um grande homem, mas o seu não. Violeta diz que vai apoiar sua mãe em tudo. Luciana diz que se elas estão juntas, tudo ficará bem. Luciana comenta com Violeta o presente que recebeu e que era a cabeça de uma boneca sem olhos, e sentiu muito medo. Violeta diz a Luciana que essas malditas são as desgraçadas, mas agora que não tem trabalho, estará mais perto dela. Luciana pede que Violeta vá trabalhar com ela na empresa. Roselena diz a Jana que foi muito bom ver a psiquiatra e falar com ela. Jana fica feliz. Constança diz à irmã que a atitude dela vai trazer novos ares para aquela casa. Patrício responde Rodrigo e diz que ama muito Luciana e ele foi incapaz de cuidar dela, defendê-la e manda ele controlar a esposa dele e exigir que a respeite. Jana avisa os irmãos que sua mãe já foi ver a psiquiatra e seu pai a acompanhou e ela voltará a ser como antes. Rodrigo diz que já é tarde demais. Lorenzo chega no hotel. Luciana chama todos para jantar. Clara briga com Rodrigo e ele sai andando para ignorá-la. Clara diz que toda a raiva que sentiu vai cair sobre o filho deles. Rodrigo diz que não quer brigar e pede que Clara não vá à empresa caso se incomode tanto com Luciana. Madalena, Paz, Luciana, Violeta e Lorenzo jantam juntos no restaurante de luxo do hotel. Clara diz a Rodrigo que ele continua sem dar o lugar a ela, de esposa. Rodrigo diz a ela que ela não precisa ir à empresa e lá é seu lugar de trabalho. Clara diz que não iria se não soubesse que a doméstica está lá. Rodrigo diz que ela não pode controlar sua vida e o casamento deles foi um trato e iriam se respeitar. Clara diz que nunca dará o divórcio para ele. Clara expulsa ele do seu quarto e manda ele sonhar com a criada, aquela mulher de cabaré de quinta. Chega o dia de Paz e Madalena voltarem para casa. Violeta quer ir para o povoado, mas Madalena diz que enfrentará aquele sozinha. Brígida diz a Roselena que Lorenzo, o salgadeiro, anda vigiando a casa e está atrás de Jana. Roselena questiona se essa maldita família da Luciana não vai deixá-los em paz. Matilde diz a Roselena que não está sabendo nada disso. Cláudio presenteia Lorenzo e Fabiano com novas bicicletas para eles. Lorenzo e Fabiano convidam Polo para trabalhar com eles na venda dos salgados. Jana e Boris se encontram. Ele pede outra oportunidade e diz que não sentirá ciúmes dela de novo. Jana diz que o de Lorenzo já passou e não tem nada que perdoá-lo e fala que há muito tempo não se sente cômoda com ele, à vontade. Boris pergunta se ela quer terminar com ele. Cláudio diz a Paz e a Madalena que a caminhonete já chegou para levá-los ao aeroporto. Elas se despedem e saem. Oscar diz a Maximino que amanhã a companhia que Cláudio contratou virá fazer a auditoria da empresa. Melissa visita o tio. Melissa diz que depois de amanhã é seu exame profissional e espera pela presença dos dois no dia. Arit liga para Rodrigo e se despede dele, porque voltará para o povoado. Arit passa o telefone para Luciana. Luciana diz a Rodrigo que eles já vão pro povoado e ficará ali, mas quando puder, voltará pro interior. Rodrigo diz que Patrício precisa dela, e ele também. Rodrigo diz a Luciana que precisa falar com ela pessoalmente e gostaria de vê-la. Luciana diz que já tem que ir e dá tchau, e sai com Arit e Cláudio. Roselena fala com seu contratado por telefone e pressiona que lhe dê a informação que pediu. Maximino diz a Oscar e Rodrigo que está tranquilo, porque os negócios estão indo bem e o julgamento com Linhares não os afetou. Clara vai à empresa buscar Rodrigo para irem à consulta com o ginecologista. Boris pergunta a Jana por que quer terminar com ele. Jana diz a Boris que o problema não é ele, gosta muito dele, são amigos desde criança, mas como namorado não se sente à vontade com ele e parece que não se encaixam. Boris diz que vai mudar. Jana diz que não quer mais namorar com ele. E ponto. Eles terminam a relação e ela vai embora.
Rodrigo leva Clara ao ginecologista. Clara diz que mudou de ginecologista porque é o melhor médico. O doutor reconhece Rodrigo. Clara diz que é a primeira vez que seu marido vem ali e ele se confundiu. Rodrigo se sente constrangido. Luciana e Violeta voltam para o hotel. Luciana pede que Violeta fique com ela. Violeta diz que elas precisam planejar sua vingança contra aquelas bruxas, as sarântulas. Luciana, bobinha, não quer fazer isso, mas Violeta, corajosa, forte, diz que precisam fazer isso com essas mocreias antes dela ir. Patrício liga para Luciana e pergunta se ela está bem, e está preocupado com ela, porque esteve a esperando na empresa. Luciana diz que estava com seu pai e levou sua mãe, Madalena e Arit ao aeroporto para voltarem para o interior. Ele diz que é muito bom ela ter ficado. Luciana diz que não irá para o corporativo e qualquer coisa da fundação podem se falar por telefone ou se verem em algum lugar pessoalmente. Rodrigo deixa Clara em casa. Anoitece. Procópio avisa Aquiles que Dona Paz e Madalena já voltaram para o povoado. Aquiles manda ele investigar se Violeta também. Rodrigo chega no apartamento de Luciana e pergunta por que não foi ao escritório e sentiu muita falta dela. Rodrigo diz a Luciana que não pode estar com ela e precisa dela para viver, respirar. Rodrigo beija Luciana com muita paixão. Clara diz à mãe que Rodrigo acompanhou no ginecologista e não pôde negar a paternidade na frente do doutor. Depois de se beijarem, Rodrigo diz a Luciana que a ama muito e volta a beijá-la. Luciana diz que não. Eles se abraçam. Ele chora. Ela manda ele sair. Rodrigo diz que não vai ir e não quer viver sem ela. Luciana diz que ele tem que viver pelos filhos dele, por ele. Rodrigo diz que só ela o importa. Luciana diz que eles não têm direito de fazer isso, porque ele está casado. Rodrigo diz que não ama Clara. Jana diz a Patrício que terminou com Boris e se sente muito mal por ele quando viu triste. Patrício pede que ela não fique assim. Ele pergunta se ela terminou porque o quer como amigo ou se ama Lorenzo. Furiosa, Roselena chega ali e diz a Jana que elas vão conversar. Rodrigo diz a Luciana que o amor deles é mais grande que tudo. A vida se empenhou em pôr obstáculos, mas pede a ela, suplica que lutem pelo amor deles. Rodrigo diz que vai se divorciar de Clara. Luciana pergunta do filho dele. Rodrigo diz que os dois filhos dele têm o direito de estar com o pai, mas ele ama ela. Luciana chora. Rodrigo segue dizendo que não ama Clara e essa situação não pode continuar assim. Luciana diz a Rodrigo que já é tarde demais. Rodrigo pergunta por que tem que estar ao lado de Clara, se não a ama. Luciana diz que não viveria tranquila, sabendo que ele deixou a esposa dele por ela. E pede que ele não continue com isso. Rodrigo diz a Luciana que a ama. Luciana diz que também o ama e vai amá-lo por toda a sua vida, mas não podem ficar juntos. Rodrigo suplica que ela não tire ele da vida dela. Violeta chega no apartamento e encontra Luciana com Rodrigo. Luciana manda Violeta entrar porque Rodrigo já está saindo. Rodrigo sai dali bem triste. Luciana chora muito e diz a Violeta que Rodrigo disse que a ama, que continua amando. Violeta fica triste pela amiga. Rodrigo chora muito. Roselena diz a Jana que Brígida já disse a ela que viu Lorenzo andando pela casa, de olho nela. Jana diz que não viu Lorenzo. Roselena diz a Jana que não vai permitir que esse infeliz do Lorenzo chegue perto dela. Patrício pede que Roselena não fique assim. Roselena manda ele calar a boca e diz que está cansada de ele andar de bom samaritano contra ela. Roselena adverte Jana que no dia que Lorenzo chegar perto dela é capaz de matá-lo. Jana fica com medo. Lorenzo diz a Fabian e Polo que eles podem trabalhar na mesma esquina de sempre. E ele vai sozinho à outra rua vender os tacos. Roselena vai à biblioteca e pergunta a Maximino se ele já viu as consequências da infidelidade dele. E por isso ele não fica sabendo do que acontece naquela casa, do que se passa ali. Roselena diz a Maximino que o salgadeiro, nojento, o irmão da Luciana, o Lorenzo, está de olho em Jana, tá assediando ela. Constanza chega ali e pede que Roselena não fique assim e se acalme, porque a faz mal. Ela diz que Luciana que a faz mal e essa casa, essa família, se cai aos pedaços e ninguém faz nada. Maximino fica surpreso pelo surto da esposa. Constanza só observa e não fala nada. A demônia Roselena segue nervosa. Quarta-feira, 8 de novembro. Rodrigo chega no apartamento bem triste. Clara diz a Rodrigo que ele mentiu para ela, não foi à empresa, e Celina diz que ele não tinha voltado para lá. Clara percebe que ele chorou e diz que ele pensou que ela não iria saber que ele foi com a doméstica ao ginecologista e a beijou. Rodrigo pede que ela não provoque.
Como sempre, ele foge da mulher e vai andando. Clara grita em alto e bom som, dizendo: Nunca vou te dar o divórcio. Se você quiser sua liberdade, vai ter que me matar, porque só morta te darei o divórcio, para você fugir com aquela doméstica. Rodrigo vai até sua academia, cheio de raiva. Violeta pede que Luciana tire essa cara de tristeza e ela continua sendo amada e tem muitas pessoas. Agora ela tem o pai dela, a família e o bebê, e é muito sortuda. Luciana diz que tem tudo isso, mas não tem Rodrigo, e eles se amam, mas não podem ficar juntos. Aqui eles mandam Procópio continuar investigando para saber se Violeta veio com Madalena para o povoado. Paz diz a Madalena para ela ir à casa dela, empacotar as coisas e vir morar com ela. Madalena aceita. Procópio vai à casa de Paz com a desculpa de que veio cumprimentar ela e Madalena. Ele pergunta de Violeta. Madalena diz que ela não veio. Roselena vai à igreja. Roselena diz a Padre Honesto que aceitou se consultar com uma psiquiatra para viver em harmonia com sua família. E agora o irmão de Luciana quer se meter com Jana. Luciana chega na empresa com Violeta e Ofélia. Oscar mostra a Patrício o relatório dos medicamentos que tem na fundação. Patrício diz que agora vai precisar fazer o estudo das comunidades que precisam de ajuda médica. Luciana apresenta sua amiga Ofélia a Patrício. Patrício contrata Ofélia e diz que ela pode começar hoje mesmo. Ofélia se alegra. Luciana agradece a Patrício. Patrício pergunta quantos dias ela ficará ali. Luciana diz que muitos, porque os trâmites que fará com seu pai levará alguns dias. Patrício diz que isso é excelente para ele. Feliz, ele pergunta de seu sobrinho. Luciana diz que bem, mas tem muita fome. Rodrigo chega ali para atrapalhar tudo. Luciana agradece e sai. Rodrigo diz a Patrício que ama Luciana com toda a sua força, sua alma. Aldo não quer deixar a Violeta entrar no seu escritório por vergonha e deve estar escondendo algo lá. Madalena vai ao armazém falar com Aquiles sobre Violeta. Roselena chega na empresa, olha a Violeta de baixo para cima e fica pasma. Roselena vê a sala de Luciana. Roselena diz que está ali porque deve a ela uma explicação. Roselena finge passar mal. Luciana vai ajudá-la. Roselena decide voltar amanhã para falar com a mocinha. Violeta diz a Aldo que está impressionada pela empresa ser tão bonita. Aldo pergunta o que ela vai fazer agora que fecharam a Inferno. Violeta diz que será assistente pessoal de Luciana enquanto ela não volta para o povoado. Madalena diz a Aquiles que ele está doente, porque nessas alturas da sua vida não quer que ele reconheça a sua filha, mas veio adverti-lo que se aproximar de Violeta novamente, vai denunciá-lo de abuso sexual com a própria filha. Ela pede que ele não chegue perto de sua família. Roselena pergunta a Aldo de seu esposo. Aldo diz que não sabe de nada. Aldo apresenta a Violeta, amiga de Luciana. Roselena se lembra da mensagem que viu no celular de Maximino e que no final da mensagem tinha a letra V. Mal educada, a velha sai dali, sem cumprimentar a Violeta. Depois de fazerem amor, Vicky segue pedindo ajuda a Maximino. Maximino pede que ela deixe isso nas suas mãos, que arrumará o local para o salão de beleza dela. Ele faz um cheque para ela e sai. Ela se chateia ao ver que é uma miséria. Roselena vai à sala de Rodrigo e Oscar e diz que está muito mal. Veio procurar Maximino e ele não está em lugar nenhum. E não quer pensar que ele está com a amante dele. Rodrigo pede que a mãe não diga isso. Roselena diz a Oscar porque não diz nada e vem com essa de que não sabia de nada, sendo que ele e Maximino vivem grudados. Vitória rasga o cheque de Maximino e devolve as chaves para ele. Ele, furioso, pergunta por que ela rasgou. Vicky diz que está esperando a ajuda dele e não a esmola. Vicky diz que não quer que ele a dê mais nada. Ele diz que se ela sair dali por aquela porta é para se esquecer dele. Vicky diz que muito menos ela vai procurá-lo e sai. Lola, idiota, culpa Jana por Boris não querer nem comer. Jana diz que tomou uma decisão e não vai mudar. Luciana diz a Cláudio que a senhora Roselena não está bem e queria lhe dizer algo e acabou indo embora. Cláudio pede que Luciana tome cuidado com Roselena, não acredite nela, nem confie. Melissa entrega o convite do seu exame profissional para Luciana e Cláudio. Violeta cumprimenta Cláudio. Cláudio diz que após a prova de Melissa, irão jantar todos juntos. Patrício diz a Luciana que a partir de amanhã, Ofélia fará parte da empresa Torreslanda. Julieta pede que Clara não brigue com Rodrigo, porque ele até pediu o divórcio. Clara diz que ele pode passar a vida dizendo isso, e só morta ele receberá o divórcio. Julieta aconselha ela a não brigar com Rodrigo e ter uma aliada na empresa. Julieta diz que quer trabalhar na empresa Torreslanda.
Clara ri. Matilde recebe um convite de Constança para o exame de Melissa. Brígida fica com inveja e triste por ser excluída e não receber nenhum convite. Clara pergunta a Julieta do que iria trabalhar. Ela diz que pode desempenhar bem como diretora de relações públicas. Clara continua rindo e zombando da mãe. Julieta diz a Clara que o que importa é ela ter uma aliada na empresa. Clara pede para ela parar de dizer idiotices. Julieta diz que tem um plano perfeito. Cuida do esposo dela na empresa e conquista Cláudio Linhares. Melissa diz a Jana que está nervosa por o exame de amanhã, principalmente porque Cláudio estará lá. Jana diz à prima que mesmo ela estando apaixonada por Cláudio, ele é mais velho que ela. Melissa morre de amores por Cláudio. Boris continua triste sem Jana. Cláudio diz a Barreira que soube por Luciana que a Boate Inferno foi fechada. Bernardo diz que Lastra está desaparecido. Cláudio diz que ele deve estar escondido, mas terá que falar com o chefe, que tem quase certeza que é Maximino Torreslanda, porque todas as investigações que eles fizeram contra Maximino o relacionam com aquele lugar. Cláudio manda Barreira procurar o empregado de Lastra e convencê-lo a falar. Bernardo vai à prisão e pergunta a Ivan onde Lastra está. Ivan diz que não sabe. O advogado sai dali. Lastra liga para Ofélia. Ofélia diz a Lastra que a polícia está atrás dele. Lastra pede a Ofélia para conversarem. Ofélia diz que não tem nada para falar com ele e desliga. Anoitece. Constança diz a Roselena que Melissa está muito entusiasmada e nervosa com o exame. Roselena diz que não irá ir. Constança diz que para ela é importante que toda a família vá. Connie pede que Roselena não siga se escondendo toda a vida de Cláudio. No dia seguinte, Luciana e Violeta já estão prontas para ir ao evento de Melissa. Cláudio chega no hotel para buscar Luciana e Violeta. Luciana diz ao pai que sua barriga está começando a crescer, a aparecer. Todos começam a se reunir no local onde acontecerá o exame profissional de Melissa. Melissa chega ali, toda linda, e diz ao advogado que por fim chegou o dia, mas está bem nervosa. Roselena e Maximino chegam ali. Maximino diz que ele está Linhares, na primeira fila, como se fosse da família e se tivesse direitos. Roselena diz que Cláudio esteve pendente de Melissa, assessorando ela em todas as teses dela. Roselena vai cumprimentar Cláudio. Ele dá boa tarde a ela. Roselena também. Ela cumprimenta Luciana. Lorenzo chega na casa de Stella e mostra o terno que conseguiu para ir ao exame de Melissa. Boris chega na casa de Stella à procura de Lorenzo, mas ele já não está ali. Marianinha fala demais e diz que ele foi ao exame profissional de Melissa. Lorenzo chega atrasado no exame profissional de Melissa. Jana olha toda feliz por seu amor. Roselena só observa. Melissa responde às perguntas dos professores executivos e continua sua apresentação. O costureiro leva a roupa de casamento para Aquiles. Ele fala que não haverá mais casamento. Melissa termina sua apresentação. Cláudio felicita ela e diz que tudo foi impecável. Matilde cumprimenta Luciana e diz que sente muita falta dela. Luciana diz que também e a abraça. Luciana diz a Matilde que ela poderia ir ao interior com Estelinha visitá-las. Matilde cumprimenta Cláudio. Já à noite, Roselena se incomoda por Rodrigo não parar de ficar olhando para Luciana e pergunta por Gala. Ele diz que Clara deve estar no apartamento. Maximino agradece a Melissa pela grande satisfação e a ama como uma filha. Melissa agradece e diz que o ama muito. Roselena chama Lorenzo e exige que ele não se aproxime de sua filha Jana, porque soube que ele está rondando sua casa e da próxima vez chama a polícia para prendê-lo. Lorenzo fica triste. Lastra liga novamente para Ofélia e pede para se verem amanhã no parque do bairro dela. Ele diz que não sabe o que aconteceu com ele, mas a ama. Ofélia fica assustada com a obsessão desse velho. O professor diz a Melissa que é um privilégio e um orgulho para eles e a universidade avisar que ela aprovou no exame profissional com a maior nota de todos. Todos aplaudem Melissa com muita felicidade e orgulho. Constança abraça a filha e diz que está muito orgulhosa dela. Oscar felicita Melissa. Clara recebe uma ligação de Roselena, que reclama com ela por não ter acompanhado Rodrigo no exame de Melissa. Rodrigo abraça a prima e a parabeniza. Luciana vai abraçar Melissa e felicitá-la, e Rodrigo acaba se esbarrando nela. Luciana abraça a amiga e deseja felicidades. Cláudio diz a Melissa que está muito orgulhosa por ela e é um privilégio e uma honra ser assessor dela, de uma mulher tão inteligente como ela, e agradece. Maximino chama todos da família para ir
queriam festejar e tem reservas para tudo, jantar. Melissa pede perdão porque não sabia disso e já tinha se comprometido com Cláudio para celebrar com eles. Maximino entende. Cláudio convida eles para acompanhá-los. Roselena agradece, mas não aceita e fala que ele irá jantar com seu marido, a sós. Patrício diz à prima que irá com ela. Rodrigo também. Jana quer ir. Roselena diz a Jana que ela não vai a lugar nenhum. Violeta e Lorenzo decidem ir embora. Cláudio sai de mãos dadas com Luciana e Melissa. Cláudio agradece a todos por aceitarem o convite para festejarem o triunfo de Melissa. Melissa agradece e diz que foi muito importante vê-los na sua conquista. Roselena e Maximino vão jantar em outro restaurante sozinhos. Roselena diz a Maximino que já sabe que a amante dele é Violeta, amiga de Luciana. Maximino ri e já chama de infantil. Vitor e Aldo chegam no mesmo restaurante onde Roselena e Maximino estão. Vicky cumprimenta Roselena. Estela diz a Fabian que está muito preocupada, porque Lázaro tem ligado insistentemente para ela, e esse velho quer uma relação com ela, mas ela tem medo e não quer nada com ele. Fabiano manda ela tomar cuidado. Maciel diz ao delegado que não tem pista de Lastra, mas pode investigar em outro lugar. E há um rapaz que se chama Aldo, cliente do cassino, e ele vai levá-lo a descobrir quem é o dono daquela boate. E Aldo sabe muito mais do que parece, e tem certeza que ele conhece o dono do inferno. Maximino convida Vicky e Aldo para se juntarem com eles. Roselena diz a Maximino que seguramente Aldo tem muito que falar com a amiga dele. Vicky diz que ele e Aldo são namorados. Roselena fica surpresa. Maximino morre de ciúmes. Quinta-feira, 9 de novembro. Lorenzo diz a Violeta que gosta muito de Jana, mas para ele ela é uma estrela muito alta. Constanza propõe deles fazerem um brinde. Rodrigo diz que quer brindar pela prima, porque luta pelo que quer e porque aprecia quando tem e não permite que nada e nem ninguém atravesse o caminho dela e tire a felicidade. Luciana brinda com todos. Ela pega na mão de Patrício, carinhosamente, e o ajuda a beber o vinho. Vicky diz a Roselena que ela e Aldo estão muito apaixonados. Vicky provoca Maximino, o máximo, e diz a Roselena que nunca tinha estado tão feliz, e Aldo a faz sentir muito mulher, muito plena. Roselena fica boquiaberta ao ouvir as intimidades de Vicky. Maximino só observa, morrendo de raiva. Melissa agradece a Cláudio pela atenção e paciência para assessorá-la. Ela o presenteia com um caderno, onde escreveu suas palavras de agradecimento. Cláudio agradece a Melissa pelas palavras dela. Todos brindam. Luciana dá mais vinho para Patrício. Rodrigo só observa. Roselena diz a Maximino que Aldo está feliz, desfrutando com uma manicurezinha. Vicky diz a Aldo que se o tio dele não a der mais dinheiro e montar sua estética, não volta com ele. Aldo diz a Vicky que seu tio vai buscá-la antes do que ela imagina. Roselena fala mal de Vicky para Maximino e comenta que ela estava saindo com um cara mais velho, poderoso, e está aí se exibindo e nem quer imaginar se esse homem descobrir que Vicky está saindo com um rapazinho como Aldo e talvez até a vida deles poderia estar em perigo. Maximino concorda. Maximino pede que Roselena pare de olhar Aldo e Vicky e não se meta onde não deve. Roselena diz a Maximino que o sobrinho deles está correndo perigo, ficando com Vicky, uma vulgar qualquer. Maximino olha com ódio para Vicky. Vicky diz a Aldo que acha que o tio dele vai fazer algo com eles. Jana pergunta a Nana se sua mãe sempre foi assim, classista, e só não a deixou festejar com Melissa porque Lorenzo estava lá. Matilde pergunta se ela gosta de Lorenzo. Jana diz que só se dá bem com Lorenzo e ele é muito legal. Brígida ouve atrás da porta. Aldo pergunta a Vicky porque ela fala que o ursinho dela é tão mau e não sabe do que ele é capaz. Vicky diz a Aldo que um dia que saíram juntos, Maximino descobriu, a levou para uma cabana afastada da cidade e fez um monte de coisa ruim com ela, a torturou. Aldo fica chocado. Cláudio comenta com todos na mesa que Aldo é muito bem dedicado e as sociedades são necessárias, mas se não escolher bem, as sociedades podem levar ao fracasso, como aconteceu com ele. Todos se despedem. Luciana se despede de Patrício e dá um beijo na bochecha dele. Luciana se despede de Patrício e vai saindo, mas acaba se tombando com Rodrigo. Eles quase se beijam e ela sai. Matilde pede a Jana para parar de pensar em Lorenzo, para a mesma história que aconteceu com Luciana naquela casa não se repetir. Matilde aconselha a menina a se dedicar aos estudos. Jana revela que terminou com Boris. Brígida fica chocada.
Matilde diz a Jana que se ela gosta de Lorenzo, é melhor se afastar dele, pelo bem de ambos. Aparece um fantasma na funerária enquanto Procópio está dormindo. Ele acorda assustado. Rodrigo liga para Luciana, chorando muito, e diz que se sente muito triste, arrependido, por ter permitido que separasse ela dele, e não sabe o que houve, e por ter errado uma vez, vai ter que pagar pelo resto da vida. Clara chega ali, pega o telefone e grita, perguntando qual o erro. Clara o chama de cínico por enganá-la na sua própria casa. Ela diz que se acontecer algo com seu bebê, a culpa será dele e da empregada. Clara diz que vai sair dali, porque não quer escutá-lo, está farta dele e de tudo, e tomara que ela mesma morra com o filho dele, e ele será o culpado. Idiota que nem se preocupa com o filho, Rodrigo pega o telefone para falar com Luciana, mas ela não diz nada e fica preocupada com Clara. Aldo chega em casa, Maximino enforca e diz que ele se acha muito esperto. Clara pega seu carro e sai para longe. Violeta chega na casa de Luciana. Luciana disse que Rodrigo ligou para ela. Clara escutou tudo, ficou mal, o ameaçou e saiu para a rua. Luciana diz que Rodrigo tem que entender de uma vez que isso, o deles, já acabou e tem que parar de ficar ligando para ela e a procurando de uma vez. Brígida vê Maximino enforcando Aldo. Constanza chega ali e quase flagra Maximino enforcando seu filho, mas ele disfarça a tempo. Maximino diz a Aldo que suporta tudo, menos a traição. Violeta pede que Luciana não se sinta mal, porque ela não é culpada de Clara ter saído de casa e a culpa é de Rodrigo, e são problemas dos dois lá. Rodrigo não encontra Clara na casa de Julieta. Julieta se preocupa e culpa Rodrigo por Clara ter saído. Julieta pergunta o que ele fez e se não cansa de infernizar. Julieta diz que se Clara passar mal e perder o bebê, a culpa será dele. Cone pergunta a Aldo qual traição Maximino disse. Aldo diz que é porque Maximino viu ele falando com Cláudio e não gostou. Rodrigo volta para casa, mas Clara não está. Clara se embebeda num bar e segue triste. Ela se recorda de quando Rodrigo anunciou o casamento com ela, a iludiu, a encheu de promessas e depois a deixou pela doméstica. Clara diz sozinha que nunca dará o divórcio para Rodrigo. Rodrigo liga para Julieta e pergunta se sabe algo de Clara. Julieta pede que ele e Clara parem de brigar de uma vez e se comportem. Rodrigo vai para sua academia furioso. Clara segue triste. Como ela não tem como pagar o restaurante, ela deixa seus brincos caros ali. Uma policial leva Clara para a casa dela e diz a Rodrigo que encontrou a mulher dele caminhando pelas ruas. Rodrigo pergunta a Clara como chega nesse estado, se está grávida. Clara diz que agora ele se importa com ela. Rodrigo avisa Julieta que Clara já chegou. Rodrigo cobre Clara e a deixa dormir. No dia seguinte, Rodrigo diz a Patrício que pediu o divórcio a Clara e não a suporta mais, e ele nem imagina como é sua vida na intimidade. Rodrigo diz que o casamento dele e Clara é só um contrato, e Clara é difícil e se nega a dar o divórcio para ele. Patrício pergunta ao irmão se quer se divorciar para ir para os braços de Luciana e pergunta ao irmão se pensa que Luciana vai recebê-lo de braços abertos depois de tudo o que aconteceu. Rodrigo diz que não e vão continuar se vendo pelo filho deles e pela empresa. Patrício diz que se ele se divorciar de Clara vai distanciar mais Luciana porque ela não vai aceitar que ele se separe de Clara para se aproximar dela. Patrício pede que Rodrigo fale com Clara e propõe a viver como casal em paz. Aldo diz ao tio que não é um traidor e foi muito direito com ele. Maximino diz a Aldo que muitas vezes o disse, que vi que estava proibida para ele. Aldo diz ao tio que ele disse, mas vi que agora não quer nada com ele e ela é sua amiga. Maximino ameaça Aldo e diz que nem ele, nem aquela vulgar manicure vai questionar seus atos. Aldo diz ao tio que ele só maltrata Vicky e pode ter outras moças e pede que deixe ela em paz. Maximino diz a Aldo que ele está de férias até segunda ordem. Oscar chega ali. Oscar diz a Maximino que em uma hora a companhia da auditoria que Cláudio contratou estará lá. Luciana pede ao pai para voltar para o interior amanhã, porque ali não é seu ambiente, não se sente cômoda ali e se aborrece muito. Cláudio a entende, mas diz que precisam aprender a viver com Sorreslanda. Luciana diz que não quer que Clara ofenda, nem quer ficar ali para dar motivo a ela. Cláudio diz a Luciana que dentro da empresa deles precisam de um lugar para ter só as salas deles. Brígida diz a Roselena que ontem à noite viu Maximino discutindo com Aldo e deve ter sido algo muito grave, e ele estava apertando o pescoço de Aldo bem forte. Cone diz a Roselena que Maximino acusou Aldo de traidor porque ouviu conversando com Cláudio no consórcio. Roselena diz a Cone que os filhos dela parecem inimigos daquela família. Oscar apresenta a todos o representante da empresa que realizou a auditoria do corporativo Torreslanda. O representante diz que tudo está em ordem e a empresa Torreslanda foi dirigida
vida com inteligência e honestidade. Eles agradecem. Julieta chega na empresa para falar com Rodrigo. Patrício diz a Luciana que a espera na sua sala para falarem de alguns assuntos depois. Luciana encontra Roselena na sua sala. Roselena dá boa tarde. Julieta se encontra com Cláudio. Roselena diz a Luciana que elas têm uma conversa pendente, já que no outro dia se sentiu mal. Luciana pergunta a Roselena por que a deu para uma pessoa e porque disse para o seu pai que ela estava morta, e entendeu que sua mãe gostava dela e elas estiveram nos momentos mais difíceis, e pergunta se ela queria que sua mãe vivesse ou a ajudou a morrer. Roselena pergunta como ela se atreve a dizer isso. Luciana diz que fala assim pela maneira que ela tratou desde que a conheceu. Roselena diz que já enfrentou a mãe dela, o pai dela, e agora ela está questionando, a julgando. Luciana diz que não está julgando e o único que pode julgá-las é Deus. Julieta pede a Ofélia que avisa a Rodrigo que ela está por ali. Julieta pede desculpas a Cláudio por incomodá-lo. Roselena diz a Luciana que foi bom ela mencionar a Deus, e ele é testemunha de tudo que ela fez, que foi por amor. Luciana diz que o amor é dar, não arrancar, e ela arrancou de sua mãe, de seu pai, sem compaixão, sem sentimentos, sem pensar em toda a dor que isso provocaria. Roselena diz que precisava dar paz, tranquilidade à sua família, e se a mãe dela não tivesse se metido entre seu marido e ela, isso não teria acontecido. Luciana diz que não vai permitir que ela insinue isso, levante falsos de sua mãe. Roselena diz que isso já aconteceu. Luciana pergunta se ela tem como provar. Roselena diz que esse assunto é entre elas duas. Paz em embalar as caixas de cerâmica que Luciana fez para Namurati levar. Julieta diz a Rodrigo que está decepcionada com ele por não se importar com Clara, nem com o filho dele. Julieta diz que Clara é muito temperamental e pode cometer uma loucura. Julieta diz que agora Clara traz no ventre a descendência dele, seu primeiro primogênito. Rodrigo diz a Julieta que elas duas sabem que o filho que Clara espera não é o primogênito. Julieta diz que legalmente é sim, isso que conta. Lastra está esperando Ofélia para encontrá-lo na praça, mas ela não chega. Ele deixa uma rosa no banco e sai. Ofélia diz a Violeta que o trabalho na empresa está indo muito bem e Patrícia e Cláudio são muito bons com ela. Violeta diz que está andando com Luciana, meio que como dama de companhia dela. Roselena diz a Luciana que ela a conhece e sabe que é muito difícil vir vê-la, falar com ela, tentar levar uma relação de harmonia e respeito. Está tentando. Roselena pergunta como vai a gravidez dela. Luciana pergunta se ela veio ali para falar da sua gravidez. Roselena diz que sim, é seu neto, leva seu sangue, e é um Torreslanda. Luciana diz que sua gravidez vai muito bem, e precisamente porque será mãe, precisa saber quais foram as razões dela para entregá-la para outra pessoa. Roselena diz que porque, para ela, a presença dela significava a lembrança de Aurora Linhares e tinha que apagar isso de sua vida, de sua mente, e por isso a deu para a paz. Luciana fica triste. Aldo diz a Vic que ontem à noite Maximino apertou seu pescoço e queria enforcá-lo. Vic diz que Maximino é capaz de matá-los e pode contratar um matador para assassiná-los. Aldo diz que Maximino o deixou de férias por alguns dias. Roselena diz a Luciana que espera que quando ela se tornar mãe possa compreender do que uma mãe é capaz para defender os filhos. Luciana pergunta a Roselena que mal ela poderia fazer sendo uma bebê. Roselena diz a Luciana que ela precisa compreendê-la e não poderia criá-la na sua casa com seus filhos, e por isso a deu para Paz e Galdino. Luciana reclama com Roselena por não ter dito a seu pai que ela estava viva. Roselena começa a chorar e reconhece que ela tem razão, e isso foi um calvário, levar essa tristeza sempre. Roselena pede ajuda a Luciana para recuperar a confiança de si mesma, dos demais, e só ela quem tanto prejudicou é a única que pode ajudá-la. Luciana diz que não pode, e mesmo que quisesse, não pode, e nunca vai confiar nela, e não pode entendê-la, porque nunca faria o que ela fez. Para ela, porque um filho é o presente mais sagrado de Deus, que Deus pode dar para elas, e elas não têm direito a julgar e decidir a trocar seu destino, porque ela não tinha culpa de nada. Roselena chora muito e diz que por isso se aproximou muito de Deus, para pedir perdão, e necessita que Deus a dê força para seguir vivendo. Luciana diz que só ele, só Deus, pode ajudá-la. Roselena se levanta, vai saindo e pede que Luciana não a afaste de seu neto e permita que ela esteja próximo do filho dela, que é seu neto. Ela chora muito.
Sexta-feira, 10 de novembro. Enquanto isso, na mansão, Constanza diz a Melissa que está decidida a ir embora da casa da irmã após fechar seus projetos. Luciana manda Roselena ir embora, tranquila, porque não vai negar a ela o direito como vó, nem de Rodrigo como pai. A Falciane, que continua chorando, pergunta se é verdade. Luciana diz que seu filho não será como ela, e ele sim conhecerá suas raízes, sua família, sua avó e seu pai. Capeta Roselena diz que vai embora mais tranquila e espera que algum dia ela perdoe. Roselena dá um beijo na bochecha de Luciana e sai. Luciana chora. Após sair da sala, a jararaca seca suas lágrimas de crocodilo, limpa a boca e diz: "Que nojo!" Cláudio combina com Luciana de se verem mais tarde, porque vai mostrar a ela o apartamento que escolheu para ela morar. Violeta pergunta a Luciana se Roselena a incomodou. Luciana diz que Roselena veio conversar, mas não acredita em nenhuma palavra dela, e há algo naquela velha que não desce. O delegado diz a Marcial que o caso do inferno está fechado e se fez o que pôde. Marcial, velho calvo, insiste que ele dê mais tempo para investigar. Brígida diz a Roselena que Jana terminou com Boris. Norma entrega para Cláudio os documentos que ele solicitou no escritório. Maximino pergunta a Cláudio se está satisfeito e se não fará mais auditorias. Cláudio diz que não fará mais auditorias e não está satisfeito ainda. Roselena, bruxa, diz a Constanza que não pode acreditar que Jana terminou com Boris e outra vez a família Jacinto está se metendo com ela e sua família. Constanza pergunta qual o problema. Roselena diz que o motivo de Jana ter terminado com Boris deve ter sido outro homem, Lorenzo, que esteve rondando sua casa, olhando sua filha. Connie pede que Roselena não se deixe levar pelas fofocas de Brígida e não cometa os mesmos erros do passado. Patrício diz a Luciana que já pediu a Violeta para comprar algo para o bebê dela, em nome dele, que ele irá dar. Rodrigo chega na sala. Rodrigo pede desculpas a Luciana pelo que aconteceu à noite e promete, diante de seu irmão, que não vai voltar a importuná-la, nem ligar para ela, e muito menos procurá-la. Rodrigo diz a Luciana que não vai perturbá-la nunca mais. Ele diz que espera que essa notícia a deixe tranquila. Ele pede desculpas pelos maus momentos que tem feito ela passar. Depois, ele sai. Luciana chora e diz a Patrício que vai ser mais fácil assim. Maximino diz a Oscar que cada dia Cláudio está pior e insiste em procurar erros onde não existe e pode estar tramando algo contra ele. Oscar o chama de paranoico e manda ele se acalmar. Oscar diz que revisou os documentos e Cláudio realmente é inocente. Aldo se encontra com Lorenzo e Fabiano e avisa a eles que já tem o dinheiro para o local onde venderam os tacos. Jana diz a Lola que está quase terminando o trabalho de escola. Jana vai embora. Boris vai até Lola e pergunta se ela e Jana falaram dele. Lola diz que não. Roselena diz a Constanza que ela a julga, a repreende e, em vez de ser sua cúmplice, é sua inimiga e é um encosto para ela. Constanza diz a Roselena que não quer mais ser aliada dela e não quer que ela meta nos problemas dela e irá embora daquela casa. Roselena pergunta para onde ela vai e se Oscar a convenceu a ser amante dele e ir com ele. Connie diz que vai ir hoje. Roselena tem certeza que a irmã voltará algum dia. Clara se sente mal. Valentina e Fernanda repreendem ela por ter bebido à noite, sendo que está grávida. Patrício diz a Rodrigo que o que ele prometeu a Luciana tem que cumprir e ela agora está livre para refazer a vida dela. Patrício diz a Rodrigo que não vai demorar muito até Luciana encontrar um homem que a queira ao seu lado de verdade. Rodrigo diz que vai falar com seu pai para mandá-lo para o Canadá por um bom tempo. Patrício diz que estará pendente de Luciana o tempo todo e não pensa em deixá-la só. Julieta chama Clara de irresponsável. Clara diz que Rodrigo é o culpado por ela estar assim. Julieta reclama com Clara porque ela também tem culpa nisso, de estar assim, e não é nenhuma criança. Patrício pergunta a Rodrigo quando pensa em ir para o Canadá. Ele diz que o mais rápido possível. Jana conversa com Rodrigo e Patrício sobre seu término com Boris. Eles sabem que foi por causa de Lorenzo e que a irmã deles está caidinha nele. Está na hora da comida e Roselena é a única da família Torslanda em casa. Todos seus filhos estão na corporação. Rodrigo e Patrício dizem a Jana que sabem que ela olha para Lorenzo com amor e ele também olha desse jeito para ela. Roselena pergunta a Jana que hora vem comer em casa. Jana diz que quer comer com seus irmãos da empresa. Roselena diz que é para ela vir almoçar com ela, porque precisam conversar sobre Lorenzo. Madalena e Paz conversam sobre qual nome que Luciana deverá colocar no bebê quando nascer, caso seja menina ou menino. Luciana e Violeta vão a uma loja comprar um berço. Patrício diz a Rodrigo que pobre da irmã deles estava tão angustiada em ter que falar com Roselena.
Bélia avisa Rodrigo que o berço do bebê dele e Clara chega hoje no apartamento. Luciana e Violeta escolhem um lindo berço para o bebê. Maximino liga para Vic e ordena que venha até ele, porque senão irá entrar lá na estética, atrás dela. Vic se assusta. Roselena demônia reclama com Jana e diz que ela não tem direito nem autoridade de mudar as regras da casa. A fariseia diz que todos devem tomar café, almoçar e jantar todos juntos. Jana acaba aceitando o que a mãe diz. Roselena pergunta por que ela terminou com Boris. Jana diz que terminou porque não se sente à vontade com ele. Roselena diz que sabe muito bem porque ela terminou com esse rapazinho e está muito decepcionada com ele. Constanza avisa a todos que já vai embora, agora mesmo. Vitória diz a Nicole que o ursinho está bem enojado e se ela não sair, ele vai entrar por ela. Vic diz a Nicole que se lhe acontecer algo e não voltar, pede que avise ao seu pai. Vic entra no carro de Maximino e eles saem. Constanza confirma que vai ir embora da casa e ponto. Jana fica triste. Connie diz que vai ir embora e agradece por ter ficado ali. Aldo pede que a tia faça algo. Roselena diz que se Connie quer ir é porque está farta deles e ponto. Luciana compra uma medalha pro seu bebê. Maximino diz a Vic que ela está brincando com fogo e quem brinca com fogo se queima. Ele pergunta o que ela estava fazendo com Aldo. Vic diz que não está disposta a seguir sendo objeto dos caprichos dele, e não é justo para ela. Maximino diz que pode demitir o pai dela e fazer eles morrerem de fome. Vic pede que ele faça isso, mas que saiba que seu pai o admira muito, e sempre foi fiel a ele, igual ela, desde que o conheceu. Maximino pergunta por que ela sai com Aldo. Vic diz que Aldo é seu amigo e nunca houve nada entre eles. Vic diz que já se cansou, não aguenta mais, dele ficar pisando na sua dignidade de mulher, e ele foi muito injusto com ela. Maximino cala a boca de Vic com um beijo. Constanza diz a Roselena que não irá morar com Oscar, mas sim com sua filha Melissa, e quer passar um tempo com ela. Connie convida Aldo para ir também. Jana pede para ir com eles. Roselena diz que só falta Jana querer ir morar com Constanza e os filhos dela. Jana diz que gostaria, mas aquela é sua casa. Constanza se despede de Matilde. Chorando muito, Matilde diz que Roselena vai acabar terminando sozinha. Lorenzo diz à mãe que já se decidiram e vão melhorar o negócio dos salgados. Paz diz a Lorenzo que a senhorita Jana é muito difícil para ele e pede que ele se esqueça dela e disso, e ela é uma torreslanda. Paz diz que não quer que ele sofra, nem que seja machucado, nem que machuque o coração dele. Constanza se despede de Jana e de Roselena. Ela agradece e pede que a irmã se cuide. Roselena pergunta a Jana se terminou com Boris por causa de Lorenzo, o salgadeiro. Jana diz que Lorenzo não tem nada a ver com isso. Roselena diz que ela tem que voltar com Boris, porque ele é de boa posição, boa família. Jana diz que não vai voltar com Boris, porque não ama. Roselena diz que elas verão o que Maximino vai dizer, quando souber que a única filha dele está querendo se envolver com o salgadeiro. Jana diz que Lorenzo não é um infeliz salgadeiro, e não está ficando com ele. Ele apenas a cai bem e é muito legal. Isso é tudo. Maximino diz a Vic que só ele a faz feliz, e ela não pode deixá-lo. Vic diz que sim, ele a encanta, mas ele também é prepotente com ela, e não merece esse sofrimento. Maximino manda ela tirar essas idiotices da cabeça, porque o que dá pra ela é que ela deveria estar sempre agradecida. É seu tempo. Vic diz que dá sua juventude a ele, que é muito mais valiosa que o tempo dele, e prefere parar por ali. Vitória diz que não é namorada de Aldo, mas gostaria muito de ser, só que desgraçadamente é amante dele, e Aldo é bom, terno e respeitoso. Maximino diz a Vic que se ela ama tanto seu sobrinho que se afaste dele e que não seja causadora de uma tragédia. Vic termina sua relação com ele e diz que se afastará dos dois, porque tem toda uma vida pela frente e muita vontade de conseguir sair adiante. Vitória diz que não quer saber dele nunca mais e sai. Ivan liga para Lastra e diz que ele o traiu e sempre foi fiel com ele. Lastra diz que não o traiu e sumiu para protegê-lo. Lastra diz a Ivan que ele receberá um bom dinheiro em algumas semanas por não ter abrido a boca. Cláudio leva Luciana até o apartamento onde ela irá morar. Ela fica surpresa por ser tão grande. Cláudio diz que ela tem o espaço necessário para Violeta ficar com ela ali ou quando ela receber visitas. Constanza chega ao hotel que Melissa está hospedada e ficará no quarto com a filha. Melissa agradece à mãe por vir morar com ela e ela fez muita falta. As duas se abraçam. Anoitece. Matilde diz a Roselena que Boris quer falar com ela. Boris apenas avisa do seu término com Jana e sai. Luciana diz à mãe por telefone que hoje foram ver o apartamento que seu pai a deu de presente, na verdade para todas elas, quando elas forem visitá-la. Paz fica feliz pela conquista da filha. Luciana diz que quando seu filho nascer, estará pendente dele o tempo todo, vai cantar para ele, beijá-lo e não vai querer soltá-lo nunca. Paz diz a Luciana que esse bebê que ela espera
vem com muita estrela, com muito amor. Luciana diz que sim, e esse bebê é o sentido da sua vida.